em diante. Coloque aí, por favor, Alane. Livro do profeta Samuel, capítulo 9, segundo livro. Todos acharam? Vou aguardar os irmãos achar, para a gente ler junto. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, verso 1. Acompanha ali no projetor, irmão. Vamos lá. No projetor. Diz assim, vamos ler até o 5. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tornou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Amém? Vamos orar? De pé ainda. Senhor, fale conosco por intermédio da Tua Palavra. A Tua Palavra é a primazia no culto, ela nos direciona, é ela que dá direção ao povo em meio às crises, em os momentos difíceis a quais vivemos. Fale com a Tua igreja por intermédio da Palavra, que possamos entender e compreender a Tua doce, a Tua perfeita e agradável vontade. Amém e amém. Pode se sentar. Me ajuda, Leia? Eu estou sem horário, estou sem relógio. O relógio parou. Se alguém puder emprestar um celular, alguma coisa para mim não se perder no horário, tá bom? Mas já tenha cedo, Senhor. Obrigado, Pai. Deus abençoe a tua vida. São 8h08. Presta a sua atenção, eu gosto que a igreja assim, silêncio, para a gente falar de Jesus. O texto ao qual nós lemos, ele narra a história de um homem chamado Mefibosete. A Bíblia diz que este homem chamado Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas, filho de Saul. Saul, o primeiro rei em Israel. Logo, Mefibosete, ele é neto do primeiro rei de Israel e filho do herdeiro do trono, vamos assim dizer. A história deste homem é narrada aqui no capítulo 9, porém ela nos traz um pequeno detalhe lá no capítulo 4 do segundo livro do profeta Samuel. No capítulo 4 e no verso de número 4, nos traz uma informação importante sobre Mefibosete. Depois a história desse homem ela vai narrar também no capítulo 16 do segundo livro também do profeta Samuel,
E mais adiante, no capítulo 18, vai contar mais um pouquinho da história deste homem chamado Mefibosete. Eu sei que alguns que têm familiaridade com a Bíblia, quem é familiar, quem tem a Bíblia como seu travesseiro, quem tem a Bíblia como seu café da manhã, o seu pão de cada dia, o seu almoço, a sua janta, a sua vestimenta, a sua indumentária, porque ninguém anda na rua sem a indumentária, sem a roupa. Tem familiaridade com o texto e sabe, conhece muito bem a história que nós acabamos de ler. Estou lendo a introdução, daqui a pouco eu entro nos pontos. E no capítulo 4, como nós falamos, no verso de número 4, o texto diz que quando Saul, que era o rei de Israel, morreu na batalha, junto com Jonatas, que era filho do rei Saul e pai de Mefibosete, ambos morreram na batalha. Alguém trouxe a notícia na casa de Mefibosete. Imagine comigo, você, uma criança de 5 anos de idade, e de repente chega uma notícia que no mesmo dia você perdeu o avô e você perdeu o pai na batalha. Está dando para raciocinar até aí? Amém. Então Mefibosete, em um único dia, ele perde o avô e perde o pai. Quando a notícia chega em sua casa, o texto diz que a ama que cuidava dele, desesperada, quem sabe com medo, temendo, quem sabe também que o inimigo assim invadisse sua casa, ela tem uma boa intenção, pega a criança de 5 anos de idade e sai correndo com ela. Um pouquinho mais baixo, Nata, está um pouco alto. Baixa mais um pouquinho, por favor. Ela pega a criança de 5 anos de idade e sai correndo, quem sabe na boa intenção de salvar a vida da criança. O texto narra que a criança cai do seu colo e fica aleijado ou coxo dos 2 pés. Anderson, olha para cá. Parece a história daquele homem que me mandou lá. O nome dele é o Joseph Cliff. Parece a história, porque ele fica órfão de pai, órfão de avô, e a ama corre com ele, ele cai, quebra os 2 pés e fica aleijado. Com 5 anos de idade, é muito sofrimento. Se você acha que está ruim, pode ficar pior ainda. O texto diz que ele vai morar em uma terra chamada Lodebar, uma terra do esquecimento, uma terra de sequidão. Um homem, um jovem, uma criança, herdeiro do trono, neto de rei, filho de um herdeiro do trono, agora sem o pai, sem o avô, sem o reinado, sem as bênçãos, aleijado, coxo, sozinho em uma cidade chamada Lodebar. Volte comigo no texto, alguns anos atrás, e tente imaginar alguém aleijado, sem cadeira de roda, sem fralda descartável, sem acessibilidade a deficiente, que hoje nós temos a acessibilidade, né? Estação preparada, ônibus preparado, né? Tudo, uma cidade preparada ao deficiente físico, mental, e por aí se vai. Tenta imaginar
Davi começou a reinar, ele se lembrou de uma aliança que ele tinha feito com o pai da criança. E a aliança está registrada no capítulo 20 do primeiro livro de Samuel. E a aliança foi o seguinte, que Jonatas fez com Davi: Davi, se porventura quando eu morrer, se ficar alguém da minha casa vivo, não deixa que ele padeça, cuida dos meus. Se porventura eu morrer, faça essa aliança comigo. Davi assim firmou a aliança. E o texto diz que quando ele morreu, o pai, o avô, Davi fica sabendo. E Davi se lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatas, que já estava morto. Aí ele manda chamar alguém para perguntar: existe alguém ainda da casa de Jonatas para que eu use de beneficência, de benevolência por amor a Jonatas? Foi isso que o texto falou que a gente leu? Aí alguém lembra: sim, tem alguém sim. O nome dele é Mefibosete, que no hebraico significa vergonha, ou destruidor de ídolos também. E aí Davi pergunta: onde está? E a resposta de Ziba foi: está em Lodebar. Davi diz: manda buscar. Primeiro ponto para a gente refletir. Deu para entender a introdução? Diga amém. Amém. O rei não se esqueceu de você. Os anos podem se passar. Você pode se achar que está esquecido, está em um lugar onde ninguém te vê, onde ninguém te enxerga. Tenta entrar na história dessa criança, filho de herdeiro do trono, neto de rei. Era para ter posse, era para ter herança. Mas quando ele perde os seus familiares, ele fica aleijado, como já falamos aqui na introdução. Para piorar, ele vai morar em uma terra seca, uma terra distante. Talvez eu fale para alguém neste momento que se enquadre, que se encaixe na história deste jovem. Talvez alguém que esteja em um mar de dificuldade, em um mar de perseguição, em um mar de tribulação, em um mar de turbulência na família, no emprego, na sociedade. E quem sabe você olha para dentro de si, e quem sabe você olha para você. Quem sabe como aquele jovem, quem sabe como aquela criança. Imagine se não era grande, se não era imensurável a dor de uma criança de 5 anos, órfão de pai, órfão de avô, aleijado de ambos os pés, ter que depender de alguém para fazer as suas necessidades, ser totalmente dependente de alguém. Imagine quantas e quantas coisas não devia passar na cabeça daquele jovem. Talvez não é assim a história de alguém que tem uma infância sofrida, perdeu o pai na infância, perdeu a mãe, está distante dos familiares, está distante de tudo, está distante de todos. Quem sabe você não se enquadra na história deste jovem, desta criança. E quem sabe você não está neste mundo,
na terra de Lodebar, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, se sentindo em um mar de amargura, em um mar de tristeza, olhando para um lado, olhando para o outro, e não achando saída, e não achando solução. Quem sabe você procura recursos na família e não encontra. Quem sabe você procura recursos em um amigo e não acha. Você bate nas portas e as portas não se abrem. Você procura de um lado para o outro, bate a cabeça de um lado para o outro e não encontra saída. Quem sabe a sua história se enquadra na história de Mefibosete. Está sozinho, abandonado, se sentindo solitário em um mundo de feras, em um mundo onde o maior pisa no menor, onde quem tem não liga para quem não tem. Quem sabe você não está nessa situação, mas a boa notícia que eu trago para você é, melancólico, por favor, Nayara, é que o rei não se esqueceu de você. Você pode estar em Lodebar, você pode estar num mundo imenso, mas Ele está te enxergando, Ele está mensurando as suas dores, Ele está mensurando o seu sofrimento, os vazios existentes na tua alma. E no tempo certo, na hora certa, vai chegar uma carruagem, vai chegar o rei para te buscar, para te trazer de Lodebar, da terra do esquecimento, porque o rei não se esqueceu de você. Ele te conhece, sabe quem é você. Você pode estar onde você estiver, mas Deus conhece o seu endereço, o número do seu CPF, do seu RG. Ele conhece você tintim por tintim. Ele conhece a cada um de nós. E Ele não se esqueceu da sua igreja. Ele não se esqueceu do seu povo. Por mais que possamos estar em um mar de sofrimento, de esquecimento, Ele está nos contemplando, Ele está conosco. E a boa notícia é que em Cristo Jesus nós podemos recomeçar uma nova história. Nós podemos recomeçar a partir do zero, porque só Deus pode fazer isso. Só Deus pode recomeçar sem recursos. Só Deus pode recomeçar sem matéria-prima. Talvez não é assim que algumas vezes a gente se encontra. Senhor, eu estou esquecido aqui. Parece que só eu que sofro nesse mundo. Eu olho para a minha direita, eu vejo um sorriso colgado estampado no rosto. Eu olho para a minha esquerda, eu vejo alguém pulando e saltando de alegria, de felicidade. Eu olho para a minha frente, eu vejo alguém com uma família abençoada, com os filhos ao lado, com o esposo ao lado, com a esposa ao lado. E só eu neste rio, nessa imensidão de amargura. O Espírito Santo de Deus, Ele fala com alguém aqui. Ele fala com alguém aqui. Você
situação você pode estar assim, mas Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Por amor ao nome dEle, por amor a Ele, Ele vai onde você está. Ele vai no vazio da tua alma. Ele vai lá onde o homem não vai. Ele penetra na divisão da alma e na divisão do espírito, porque Ele é Deus e Ele te contempla. E a boa notícia que eu trago nessa noite de Santa Ceia é que o Rei não esqueceu de você, da sua família. Ele não se esqueceu da menina, dos olhos dele. Na hora, no tempo certo, o que há de vir virá e não tardará. Eita glória! Você quer ver um outro exemplo? Mais melancólico ainda, se você conseguir. Vamos ver se você chora hoje. Fala, Deus! De repente está lá um amigo muito chegado, muito querido, íntimo. Um amigo muito íntimo, chegado. Como diz a Bíblia, existe amigos mais chegados que irmão. Só que de repente chega uma notícia: o seu amigo está enfermo, o seu amigo está doente, e ele continua lá pregando, ministrando a palavra de Deus. E quando ele resolve ir visitar o amigo já estava morto há 4 dias. Não tinha mais o que fazer, não tinha mais saída. Agora ele encontra uma família enlutada, a irmã chorando desesperadamente porque perdeu o irmão querido. O amigo, quando se depara com aquela situação, também começa a chorar, porque o texto de João capítulo 11, o verso 35, se não falha a memória, diz: e Jesus chorou pela morte de Lázaro. Não tem mais planos para a tua vida? Já morreram tudo, os sonhos já foram sepultados, não tem mais solução para nada na tua vida, está tudo paralisado, está sepultado há 4 dias, já está cheirando mal. Você já olhou para você mesmo e disse: acabou-se a esperança, cessou-se a esperança que havia em mim, agora já era, já acabou. Mas alguém aqui nesse púlpito hoje falou: porque ainda há esperança para a árvore que for cortada, somente com o cheiro das águas se renovará, dará ramos novos, dará frutos novos. Porque você pode imaginar, pensar que Ele esqueceu de você na sepultura, mas quando Ele chegar, a única pergunta é: aonde está o meu amigo? Onde está Lázaro? Onde o colocaram? Somente me diga, me fale, onde está Mefibosete, que o rei veio buscar? Onde está Lázaro, que o rei veio ressuscitar? Você está aqui, Lázaro, você está aqui, Mefibosete. É com você que ele fala, é com você que ele traz nova
Quando Mefibosete viu aquela carruagem chegando, o rei real, as meninas cantaram aqui, né? Que o rei vem montado sobre o jumento, e todos o aplaudiram. Esse é o rei, esse é o bendito que vem em nome do Senhor. É alguém muito importante, alguém famoso, alguém de status, alguém de nome. E o texto sagrado diz que quando o rei chegou a uma cidade que ninguém queria pisar, ele mandou chamar Mefibosete. E Mefibosete, quando viu o rei, o texto diz que ele caiu de joelhos, colocou a cara no pó. E eu já gostaria de compartilhar o segundo ponto com você. Reconheça que você não é merecedor, não é por mérito seu. Apenas caia de joelho, com o rosto em terra, e adore esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é por merecimento nosso, não é por mérito nosso. Se Ele vem ao nosso encontro, é por amor ao nome dEle, é por amor à palavra dEle, porque nós não merecemos nada, nós não podemos fazer nada que agrade esse Rei. Todos os nossos pensamentos, eles são calculados pelo nosso Deus. A Bíblia diz que antes que haja a palavra na minha boca, Ele já sabe o que eu vou pronunciar. A pergunta que eu deixo é: tem alguma coisa que você pode fazer para ser merecedor de alguma coisa? O que você pode fazer para este rei? Para que você fale: não, eu sou merecedor, porque eu sou a última coca do deserto, eu sou a última bolachinha do pacote, eu mereço. Nada que você faça com que você seja merecedor de alguma coisa. Tudo que Ele faz por amor ao nome dEle. E quando Ele foi buscar Mefibosete, olha que interessante, olha que bacana. Se fosse hoje, no século 21, os crentes pentecostais: eu sou eu sou neto de rei, eu sou filho de Jonathan, entrei no trono, eu mereço ser o próximo rei de Israel, o rei veio me buscar. Não era assim que os crentes pentecostais iriam falar? Eu mereço, porque eu sou filho de um herdeiro do trono, o meu avô era rei, o rei veio aqui me buscar, porque eu mereço alguma coisa. Você e eu não merece nada, apenas caia de joelho e agradeça a Ele pela tua saúde, pelo teu trabalho, pelo teu emprego. Agradeça ao Rei por tudo que Ele está fazendo na tua vida, na tua família, no teu trabalho. Apenas agradeça a Ele. Você merece o trabalho que você tem? Você que pensa. Você merece a família que você tem? Você que pensa. Você que pensa que é alguma coisa. Você que pensa que é merecedor de alguma coisa. Deixa eu te lembrar um texto. Leia mais a Bíblia, tá? Não fica com revistinha da Mônica, não. A Bíblia diz: nós somos pobres, miseráveis, nu e pecadores. É isso que nós somos. E se o rei faz algo por mim, não é porque eu mereço,
A minha única alternativa é cair de joelho como Mefibosete. O texto diz, eu acho que é o verso de número 7. Ele caiu como um cão no chão, se curvando diante do rei. Ele caiu de joelho quando viu o rei chegando. Quem sabe com as carruagens, os carros mais famosos da época, os cavalos, sei lá, será que existia manga larga naquela época já? Os melhores cavalos, as melhores. O pregador viaja, o pregador vai à mente, vai embora. Não tenta segurar a mente do pregador, não, que não dá. Os melhores cavalos, as melhores carruagens. E quando aquele homem viu o rei chegando, caiu de joelho como um cão morto. E o rei mandou chamar Mefibosete. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Quanto tempo faz que você não cai de joelho perante o rei? Meu Deus! Quanto tempo faz que você não se humilha perante o rei como um cão? Enquanto o outro batia no peito, diaconisa Márcia, eu não sou como os demais pecadores. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo, eu sou digno de pegar na ceia. Já o outro, eu não sou digno nem de olhar para o céu. Quanto tempo faz que você não se humilha perante esse rei todo poderoso, que tem todo o poder e tem toda a autoridade? Hoje pode ser o dia que você pode cair de joelho e reconhecer a grandeza, a majestade desse rei poderoso, que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar e tudo que os vossos olhos podem ver. A gente finalizar o segundo ponto, já ir no terceiro para finalizar. Você lembra daquela mulher, Ciro Fenícia? Ela chega diante de Jesus com a causa impossível de ser resolvida. Sua filha estava passando por um problema. E aquela mulher não era judia. E ela chega diante do rei e diz: Rei, resolve minha causa, meu problema, minha situação. Entre com providência. O rei olha para ela e diz: não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não quero que você quebre nada, não. Quero que você reflita do que você é e quem que você está adorando. Aquela mulher olhou para o rei e disse: tá bom, rei, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Reconheça, caia de joelho e agradeça pelo trabalho, agradeça por tudo que Ele faz na tua vida. Reconheça o quanto você não é merecedor de nada, mas caia de joelho, adore, exalte e bendiga o nome desse Rei Todo-Poderoso. Para a gente finalizar, os obreiros já fiquem prontos para a gente partir o ponto. O último ponto: estar na presença do Rei é melhor do que os bens dessa terra. Estar na presença do Rei é melhor do que os bens dessa terra. Mefibosete, como nós falamos, foi convidado para morar no palácio e ser tratado como filho de rei. Ele comia com o rei todos os dias à mesa.
A história vai seguir narrando os capítulos seguintes, mais precisamente no capítulo 13. A reviravolta vai acontecer na casa de Davi. O seu filho, Aminon, vai cometer um incesto com a sua irmã. O seu outro filho, Absalão, manda matar o outro filho de Davi, Aminon, por ter se relacionado com a própria irmã. O texto diz que Absalão, que é o filho de Davi, se levanta contra o rei Davi. O rei Davi sai de Jerusalém e Ziba, que é este homem que a gente leu aqui, ele deixa Mefibosete em Jerusalém e chega em Davi e diz que Mefibosete não quis visitar o rei, não quis ir junto com o rei, porque ele iria ficar com a herança de Saul e de Jonatas. Quando a história se finaliza, eu vou encurtar para a gente finalizar, que tem a ser ainda. O filho Absalão morre, o reinado de Davi é estabelecido. Davi volta para Jerusalém. E lá Davi se encontra com Mefibosete. E a pergunta de Davi é: por que você não foi comigo, Mefibosete? Porque Ziba me enganou. Disse que viria me buscar com os cavalos reais. E eu não ando, sou coxo das pernas, não pude seguir ao meu rei. Davi, sem muita conversa, Davi diz o seguinte: pega toda a herança de Saul, as terras de Jonathan, seu pai e seu avô, divida entre você e Ziba. Mefibosete olha para o rei e diz: não, rei, para mim basta que o rei voltou. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu não quero os bens dessa terra, eu quero desfrutar da presença do rei. Para mim basta estar com o rei, e não quero os bens dessa terra. Deixa tudo para Ziba, porque eu quero estar com o rei. A presença do rei é melhor do que o ouro. A presença do rei é melhor do que a prata. A presença do rei é melhor do que tudo que este mundo possa nos proporcionar. A presença do rei é melhor do que tudo. Não seja como muitos crentes, comprando o joelho, preparando o louvor aí. Não seja como muitos crentes, o obreiro prepara a salva para a gente recolher dízimos de oferta, e os obreiros já se preparam aí para a gente partir a ceia. Rapidinho, Jô, sem perder tempo, para a gente ganhar tempo aqui. Eu não acabei a mensagem, eu estou acabando, a gente vai recolher dízimos de oferta. Tem muitas pessoas hoje, sabe qual que é o motivo da igreja hoje? Se o rei falar: eu te dou a herança, eu te dou terra, eu te dou bem, eu te dou tudo, a gente não pensa duas vezes. As pessoas estão trocando a presença do rei por dinheiro, por fama, por prata, por coisas banais e passageiras. A Bíblia diz em Mateus 6,33: mas antes buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Você pode curvar sua cabeça por um minuto?
refletir por um minuto como nós estamos, hoje é noite de Santa Ceia, e nós lemos aqui que alguém morreu por nós nessa noite de Santa Ceia. Há aproximadamente 2000 anos atrás, alguém morreu por nós, padeceu injúrias, sofrimentos injustamente, e a gente precisa reconhecer que este nosso Rei, em um futuro muito em breve, vai vir aqui neste mundo para buscar todos os Mefibosete que estão em amargura, que estão em tristeza. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi ministrada conforme estava o meu coração. Quem sabe existem pessoas como Mefibosete, em um mar de sofrimento, em um mar de angústia, que o teu Espírito Santo possa acalmar o nosso coração, acalmar a nossa alma, tirar os vazios, porque muito em breve vai sair uma notícia, muito em breve vai sair uma notícia, aonde está aquele povo que tanto aqui sofreu, que tanto aqui padeceu. A Bíblia diz: ali não haverá mais morte, ali não haverá mais dor, ali a nossa alegria será eterna, porque o Senhor nosso Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Ali não haverá mais morte, não haverá mais choro, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Os olhos fechados ainda, vamos louvar.